Bom, gente, então, antes de tudo, obrigado pelo convite. Assim, eu tenho acompanhado a divulgação do Cineclube de vocês, assim, acho incrível essa iniciativa, porque, assim, ultimamente tudo conspira para privatizar o cinema, né? As pessoas assistirem em casa e eu acho que o Cineclube é um dos lugares que né, pode retomar essa experiência coletiva do cinema. Eu acho isso importantíssimo, assim. Eu tenho acompanhado uma programação super bacana que vocês têm feito, assim. Então, antes de tudo, saudar e celebrar a iniciativa, tá, do Cineclube, agradecer o convite. É sempre um prazer, assim, falar desse filme, ainda que seja um filme que não traz poucas dificuldades, né? Mas falar desse filme, falar da obra do Tonati, quando eu falo do Serras da Desordem, eu sou um pouco superlativo, assim, eu acho, não sei o que vocês acharam da experiência de assistir esse filme, mas eu sinceramente, eu acho, nas últimas 2 décadas, um dos grandes filmes brasileiros lançados, assim. Acho realmente um filme importante, de um diretor que é um diretor também dos maiores diretores vivos atuantes no Brasil. Eu considero o Tonati assim, sabe? Tenho a maior admiração pela obra dele e só fico espantado de ver o quanto, ao longo da trajetória do Tonati, ele teve dificuldade de conseguir recurso, incentivo para fazer os filmes, assim. Talvez isso se deva mesmo a esse posicionamento muito firme do Tonati em relação a uma crença num certo cinema, né? Isso para dizer também que é imperdível esse encontro com o Tonati que vai acontecer lá no 104, assim. Acho que é uma situação, uma experiência rara, que eu acho que é realmente imperdível. Sobre o Serras da Desordem, assim, eu diria, eu vou tentar ser breve, tá? Eu fiz algumas notas aqui, não tem nenhuma análise do filme e tal, mas a gente pode depois conversar, assim. Mas eu acho que a importância do filme tá nisso, assim, né? Primeira coisa é ele trazer para o centro da cena, para o centro da narrativa, essa experiência, né? Assim, essa experiência que a história do Brasil tratou de jogar para a invisibilidade, assim, né? Então, eu acho que o fato dele trazer a experiência do Carapiru, que é uma experiência bastante singular, mas que também é uma experiência que diz respeito à situação indígena no Brasil, historicamente, eu acho que isso já é um grande mérito do filme, mas talvez o que vale a pena destacar é assim, o quanto quando ele traz o Carapiru para o centro da cena, para o protagonismo do filme, da narrativa, o quanto o filme ele complica o tempo histórico, assim. Eu acho que é isso que eu vou tentar talvez falar aqui para vocês, assim, talvez isso que seja o mais impactante nessa experiência do Serra da Desordem, assim, é o quanto ele complica o tempo, né, não só da narrativa fílmica, mas ao mesmo tempo, quando ele complica o tempo da narrativa fílmica, ele produz uma crítica em relação à concepção de história. Eu acho que eu vou tentar abordar isso aqui com vocês, assim, como é que essa complicação temporal que ele produz no filme acaba por se revelar uma crítica a uma certa concepção de história, que é uma concepção de história baseada no progresso, né, na linearidade, na homogeneidade da história e etc. Eu acho que é por aí que eu faria talvez uma leitura do filme, né? Eu vou me amparar para pensar esse filme, assim, a gente tem
nos amparado para pensar uma certa cinematografia no Brasil, assim, pelo conceito de cinema-processo. Essa ideia de cinema-processo, ela foi formulada pelo Ismael Xavier, ela foi formulada, talvez de forma mais detida, pela Cláudia Mesquita. Depois, eu mesmo retomei essa ideia numa disciplina que eu dei com a Claudinha, e agora há uma orientanda nossa, que é a Clarice Alvarenga, que está pensando justamente os filmes do Tonati, o Corumbiara e os filmes do Adrian Coyle sob essa chave do cinema-processo. Assim, que eu acho que é uma boa entrada para pensar esses filmes. O cinema-processo, o que a gente entende por cinema-processo, é essa ideia assim, de... primeira coisa seria essa ideia daqueles filmes em que a experiência vivida pelo diretor e pelos personagens, ela dificilmente pode ser separada, pode ser dissociada da própria experiência do filme. Então, processo por conta disso, assim, é indissociável a feitura do filme, a experiência de produção do filme, ela é indissociável da própria experiência dos personagens e a transformação tanto dos personagens quanto do diretor ao longo do tempo, assim. Uma outra coisa que a gente costuma pensar para definir o cinema-processo é essa ideia... geralmente são filmes eles são produzidos num arco temporal extenso, assim, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, Cabra Marcado para Morrer, Corumbiara, do Vincent Carelli, alguns filmes do próprio Tonati, por exemplo, uma série que ele fez que é a série do Zarara, o próprio Serras da Desordem. Enfim, tem um conjunto de filmes cuja produção leva um tempo extenso para a finalização do filme, né? Então, são filmes que são feitos em 10 anos, em 30 anos. Tem essa série do Adrian Coyle, que a Clarice analisa, que é assim, são filmes feitos no arco temporal de 30 anos. Isso faz com que a experiência de feitura do filme ela se misture não só com a vida dos personagens, mas com as próprias transformações históricas do país. Assim, se você for pensar Cabra Marcado para Morrer, né, você tem 2 filmes e um arco temporal entre eles, e o que acontece nesse arco temporal é uma intensa transformação histórica do país. E o filme, isso é um terceiro aspecto que talvez seja importante para a gente pensar esses filmes, é que essa duração, esse tempo extenso de feitura do filme, ele não é exterior ao filme, mas ele precisa se inscrever na própria narrativa do filme. Então, o filme ele deixa inscrever na sua narrativa a história da sua feitura, assim, esse período extenso de feitura, entendeu? Então, isso essa extensão, essa duração de feitura do filme, ela é constitutiva do filme. Ela não é um dado extra-filme, que está fora do filme, mas ela é narrativizada pelo próprio filme. Então, são aspectos disso que a gente chama de cinema-processo. Não sei se está muito vago para você, se o tom da minha fala está muito fora para o adiantado da hora, mas assim, eu acho que é interessante da gente pensar esse conceito no caso de filmes como esse. Assim, primeiro, uma mistura entre o vivido dos personagens e do diretor e a feitura do filme, um arco temporal extenso, o que faz com que o filme também intervenha na história e ele se altere pela história. E, em terceiro lugar, essa ideia de que isso se inscreve na forma do filme, isso aparece, é explicitado, é problematizado, é narrativizado pelo diretor, né? E eu acho que esse filme é bem... essa ideia do processo, da processualidade do filme é bem significativa no caso de Serras da Desordem.
Essa ideia do cinema processo, ela já vai aparecer quando do primeiro longa do Andrea Tonati, que é um filme que vale a pena trazer para o Cineclube. É incrível esse filme, que é o Bang Bang. Não sei se vocês já viram, se vocês já exibiram aqui, mas é uma ficção. O Andrea Tonati, ele começa a produzir muito vinculado a uma certa experiência do que a gente chama de cinema marginal no Brasil, né? Esse cinema que é feito ali na década de 70. Ele começa a produzir com Rogério Scanzella e finalmente ele produz esse filme que é o Bang Bang, que é uma história, uma ficção que conta a história de uma perseguição. Só que essa perseguição ela nunca chega a termo, assim. A gente nunca sabe qual que é o que move a história. Assim, o Tonati, no Bang Bang, ele não deixa claro o que está movendo a perseguição, o que está movendo a narrativa. Então é uma narrativa que patina, né? A cada plano sequência, o filme são vários grandes planos sequência assim, e a cada plano sequência parece que o filme recomeça, parece que o filme está patinando numa história que nunca chega a termo, né? E aí já naquele momento desse filme, esse filme é da década de 70, de 71, já nesse momento do filme, o Ismael Xavier já vai falar dessa ideia da processualidade da obra do Tonati. Ele vai dizer, por exemplo, assim, antecipa-se assim um cinema cujo fundamento é fazer a engrenagem girar em falso, especialmente a da comunicação, de modo a ressaltar que, acima de tudo, para os parceiros envolvidos no jogo, o fundamental é redefinir os termos da conversa, o estilo da caminhada, antes de correr com o olhar dogmático fixado na meta, no objetivo, no produto, possível miragem que escamoteia os dados mais efetivos do processo, pois o processo, este é vida concreta. Então, já nesse filme, o Ismael Xavier chama atenção para essa valorização dos termos da conversa, dos termos da relação, do processo de produção do filme antes do filme acabado, né? Antes da meta do filme acabado. Então, ali já se apontava um interesse que vai ser a marca do Tonati em se deter no processo, assim, se deter na relação, se deter na feitura do filme e problematizar isso no próprio filme. Aí depois ele vai fazer alguns filmes, ele vai fazer um filme que é importantíssimo, eu não vou poder entrar nisso aqui para não me demorar, mas assim, ele vai fazer um filme na década de 70, 77, que é o Conversas no Maranhão, que é um filme feito no momento da luta de demarcação de terra pelos Canela, pelos índios Canela. E aí ele faz um filme em cinema direto, assim, que justamente ele tenta abrigar uma certa polifonia de vozes lá desse grupo indígena no momento da luta deles pela terra. Depois ele vai se lançar numa série de experiências com índios, não só no Brasil, mas no Novo México, em alguns lugares da América Latina. E depois ele vai fazer uma série, que é a série Os Arara, que é uma série que ele começa com a TV Bandeirantes, que é uma série em que ele acompanha, uma série de 3 episódios, em que ele acompanha um procedimento da FUNAI, um posto avançado da FUNAI que está tentando fazer o primeiro contato com os índios Arara. Isso ali nos anos 80, no início dos anos 80. Então ele acompanha essa frente, esse posto avançado, essa frente de atração da FUNAI e faz 3 episódios acompanhando essa frente de atração no primeiro contato com os Arara. É engraçado porque ele faz os 2 primeiros episódios e o terceiro episódio ele acaba... E os 2 primeiros episódios os índios não aparecem. Ele acompanha só a espera
da frente de atração e alguns ataques que os índios fazem à frente de atração. Mas os índios, enfim, eles não aparecem e finalmente o Tonati ele rompe com a TV Bandeirantes e ele não finaliza a série. E então ele, mais recentemente, ele retomou esse material e ele exibe esse material, ele exibiu, em algumas ocasiões ele exibiu esse material, acho que no Fórum Doc, por exemplo, ele exibiu o material bruto, parte do material bruto desse primeiro contato com os Arara, que é um material assim precioso, muito forte, as imagens muito contundentes desse momento, desse grau zero do encontro, né? Que está ali no primeiro contato com um grupo isolado, né? Com um grupo indígena isolado. E o que a gente sabe a partir desse contato com os Arara, e é uma experiência que se repete a partir do contato com vários grupos isolados, que é a experiência da catástrofe que vem, né? Que se segue. Assim, essa experiência do contato, ela mostrou historicamente a catástrofe que se abate sobre os índios, né? Seja sob a forma de doenças, seja sob a forma de massacres, né? E de questões econômicas, né? Então, o Arara, então, ele é como se ele antecipasse, assim, de alguma forma, essa catástrofe por vir, né? Esse contato com esse grupo isolado dos Arara. Numa entrevista que a gente faz com o Tonati, essa revista é bem legal, que é uma revista feita aqui na comunicação e na antropologia, e tem um número feito sobre o Tonati. E nesse número a gente fez uma entrevista com ele, e nessa entrevista, em determinado momento, o César Guimarães ele vai dizer justamente isso. Ele fala assim, é como se o Serra da Desordem, como se o Carapiru fosse uma resposta, assim, é como se ele fosse um sobrevivente dessa grande catástrofe que é o contato com os grupos indígenas. Assim. Então, o Carapiru ele é um dos sobreviventes da experiência do contato, e é como se o filme, ele, de alguma forma, abrigasse, acolhesse essa experiência, né? Essa experiência de um sobrevivente do massacre, da catástrofe, né? Acho que é um pouco disso que se trata. Isso só para dizer para vocês de uma certa trajetória do Tonati, dessa ideia de como que ele trabalha o cinema processo, né? E como que dá para pensar essa ideia do processo no salto de uma obra para outra também, né? Como é que certas questões elas atravessam as obras e elas são retomadas na continuidade do cinema, né? E aí, para terminar, eu queria dar uma palavrinha sobre o filme em si, tá? Depois eu quero ouvir vocês, assim, as questões que vocês tiverem, assim. Bom, então o Serra da Desordem ele retoma esse fato acontecido, né, com o Carapiru, que é essa ideia de um índio, né, que sobrevive a um massacre ali na década foi 77, em que o grupo Guajá vai ser quase que totalmente dizimado, né, por esse massacre, os parentes do Carapiru. Então ele vai fugir e vai iniciar uma errância pelo interior do Brasil durante 10 anos, e vai ser em 88 que o Sidney Possuelo, que estava lá atuando na FUNAI e que já havia encontrado com o Tonati lá nos Arara, ele é um dos protagonistas dessa série, dos Arara. O Sidney Possuelo, então, vai encontrar o Carapiru, e a partir daí o Tonati vai se interessar por essa história e vai começar a tentar transformar essa história em filme, e isso leva muitos anos, né? Até que, enfim, ele consegue finalizar e lançar o filme em 2006. Né? Então é um filme que também vai ficar ali
se debatendo com as leis de incentivo e com as formas de financiamento, tentando ser finalizado, né? E aí é isso, ele conta essa história e o que é interessante no filme, uma primeira coisa que chama atenção é que ele não emoldura essa história nem numa explicação histórica, nem sociológica, nem antropológica, não há uma moldura explicativa a priori, né, que ampare, digamos assim, que apazigue e que ampare a experiência do espectador, não é? A gente entra no filme por conta dessas complicações temporais que o filme produz, a gente entra no filme acompanhando a história do Carapiru um pouco desamparados, né? Nós não temos esse gesto de explicação, né? Não temos essa moldura explicativa anterior ou a priori, né? E aí me parece, assim, só para tentar pensar essa complicação temporal do filme, me parece que tem quatro temporalidades que estão imbricadas no filme, né? Eu acho que uma primeira delas é esse momento em que a gente pode nomear como um momento de reencenação no filme, né? Que é esse momento em que ele efetivamente, com aqueles que viveram os fatos, né? Ele retoma essas pessoas, ele reencontra essas pessoas e ele propõe com essas pessoas reencenar a experiência vivida, não é isso? E tem, por exemplo, esse momento, que é um momento de reencenação, que é esse momento do início do filme, tem uma longa sequência no início do filme, vocês se lembram, que é uma sequência que é reencenada com os índios Guajá mesmo, né? É como se fosse a própria família do Carapiru, né? O próprio grupo do Carapiru. Tudo bem? É como se fosse esse momento de um grupo, um momento ao mesmo tempo um pouco idealizado e um pouco utópico de um momento de um grupo isolado anterior ao contato, né? Não sei se vocês se lembram dessa primeira sequência em que você tem esse momento belíssimo na floresta, no meio da mata, né? Esse grupo reencenando um certo modo de vida, que é um modo de vida quase um pouco, ele tem um tom um pouco idealizado assim, né? E ao mesmo tempo almejado, utópico assim, que é esse momento de uma vida anterior, né, ao contato com o homem branco, assim, né? E ele reencena isso no filme, né? Então tem a primeira temporalidade é essa reencenação que começa nessa sequência e que depois vai atravessando todo o filme, né? Essa reencenação da experiência vivida pelo Tonati, pelo Carapiru. Essa reencenação lembra, por exemplo, gestos que são gestos que aparecem na história do documentário. Assim, se a gente for lembrar, por exemplo, esse gesto fundador do documentário, que é o Nanuque, né, do Flaherty, né? Oi? O Nanuque, né? Então, o Nanuque ali, naquele momento, ele já ali, se eu não me engano, o filme é de 22, ele vai fazer ele vai recorrer a essa estratégia da reencenação, né, com um grupo inuí, né, com um grupo esquimó, e ele vai então recorrer à estratégia da encenação, um pouco também nessa tentativa de reconstituir, digamos assim, um certo modo de vida, como se esse modo de vida não tivesse sido atravessado pela história ainda, né? Então ele retoma um certo modo de vida dos esquimós e ele reencena com os esquimós, isso lá em 22, ele reencena com os esquimós esse modo de vida, como se esse modo de vida não tivesse sido ainda alterado, como se entre o passado e o presente não houvesse a diferença, que é a diferença da história, né? Então lembra um pouco esse gesto
do Flaherty, né, da reconstituição e da reencenação, só que, no caso do Tonati, a questão que atravessa a reencenação vai ser justamente a questão da história, né? É como se essa reencenação, no caso do Serra da Desordem, né, do Serras da Desordem, é como se essa reencenação fosse fraturada mesmo pela experiência histórica, a experiência do país, né, e a experiência do presente, né, porque aí a gente tem essa segunda temporalidade do filme, que é esse momento em que no presente das filmagens você tem uma espécie de elaboração, de reelaboração dessa história vivida pelo Carapiru, com esses reencontros que ele vai tendo com essa comunidade rural no interior da Bahia, né? Então a gente começa a ter uma série de testemunhos, de depoimentos, de comentários, de reencontros, agora sim no presente da filmagem, assim. E isso tudo, de alguma forma, faz com que a reencenação seja também uma reelaboração no presente dessa experiência dos índios, né? Então, você tem ali um processo de elaboração, né? Por isso que, nesse sentido, o filme se distancia um pouco dessa reconstituição. Ele não é uma reconstituição, ele é uma reencenação, mas ela está toda atravessada por esses comentários, esses reencontros, esses testemunhos no presente, né? Essa é a segunda temporalidade que vocês veem no filme, nesses momentos em que ele reencontra com as pessoas, né? Reencontra com a comunidade que o acolheu, né, durante essa errância dele pelo interior da Bahia, né? E aí a gente tem como uma terceira temporalidade do filme, a gente tem esse momento, principalmente esse momento final, que é o momento em que o Carapiru, então, ele retorna à aldeia, né, ao grupo, e aí você tem uma certa estratégia, que é uma estratégia do cinema documentário, do cinema direto, né? Então você tem ali uma filmagem desse momento de retorno do Carapiru à aldeia, mas aí se valendo de estratégias do cinema direto mesmo, do cinema documentário, estratégias um pouco mais, digamos, econômicas, assim, tanto de filmagem quanto de montagem, né? Que é esse momento final, assim, que para Ivone Margulis, num texto que ela escreve para essa revista, é um momento, enfim, que essa experiência ela se mostra como uma espécie de resto da catástrofe mesmo, né? E aí ela vai dizer assim, né? Uma espécie de trauma multissecular dos índios, né? Que esse filme de alguma forma remete. E aí, nesse momento, eu acho que o filme reafirma, eu acho que uma coisa importante também, nesse momento o filme reafirma uma certa liminaridade da experiência do Carapiru. O Carapiru, essa experiência dele de não estar em nenhum lugar, né? Que ele sobreviveu de uma chacina, ele vai entrar numa errância pelo país, ele deixou de alguma forma, né, abandonou essa condição originária, mas ele também ele está um pouco nesse lugar liminar, né, de passagem, assim, porque quando ele volta para a aldeia também, o que as imagens mostram é uma certa inadequação, assim, né? O Carapiru ele não se revela, pelo menos o filme, a maneira como o filme dá a ver, né, esse retorno do Carapiru não é a de uma total adequação, né? Ele parece ainda um pouco inadequado nesse lugar de origem, digamos assim, né? Então a gente tem esse terceiro momento, que é esse momento mais do cinema direto, do cinema documentário, e há ainda uma outra
uma outra dimensão temporal para terminar, que é esse momento das imagens de arquivo, né? Principalmente nesse momento desse pequeno resumo da história do país no momento em que ele está nesses 10 anos de errância do Carapiru, que é esse momento, essa espécie de videoclipe essa montagem um pouco irônica, né, da história do país, nesse período, né, que traduz, assim, que compreende esse período, que foi esse período de 10 anos em que o Carapiru errou pelo interior do país. Então a gente tem esse uso, essa montagem das imagens de arquivo. Não foi roteirizado, foi só imagens. Não sei se foi roteirizado, mas a estratégia é uma estratégia documentária, né? Ali... Essa questão da expressão da adequação, isso foi planejado? Eu acho que talvez isso entre num certo argumento e num certo roteiro do filme. Eu acho que talvez o filme, ele, nas suas escolhas, nas suas eleições, talvez ele possa ter priorizado, né, esses momentos enfim, esses momentos de inadequação do Carapiru, né? Não à toa, depois desse momento mais documentário do filme, o Carapiru, ele vai então se despir, né, e correr voltar para a floresta, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, faz parte de um certo argumento do filme também, né? Que é esse momento em que ele, então, ele retorna para a floresta e retorna para a mata, e ele vai reencontrar justamente o diretor, né? Uma espécie de espelhamento que o filme produz entre o diretor e entre a própria experiência do Tonati e a experiência do Carapiru, né? Acho que o filme, no final, ele produz esse espelhamento, né? Mas, de todo modo, a maneira como ele filma ali tem muito são procedimentos que são documentários, né? Assim, naquele momento final, né? Bom, gente, só para terminar, assim, eu não estou fazendo exatamente uma análise do filme, mas só algumas hipóteses para terminar e para a gente conversar, assim, em relação a essa complicação temporal que o filme produz. Porque eu tô de alguma forma descrevendo certas camadas temporais do filme, mas o que o filme faz é tornar, muitas vezes, indiscerníveis esses momentos, né? A gente não sabe, às vezes, o que está sendo encenado, o que não está, o que é documentário, o que é ficção. Isso, em vários momentos do filme, isso vai ganhando uma certa dificuldade, assim, né? Mas eu acho que, assim, primeiro, né, essa complicação temporal do filme, primeiro que ela faz, ela dificulta, ela obstrui, ela barra, ela impede mesmo uma certa leitura da história, que é uma leitura que seria uma leitura, uma compreensão da história como homogênea e como linear, né? Então o filme ele dificulta, eu diria que ele impede isso, né? Ele impede que a gente tenha uma leitura, uma compreensão linear da história do país e da história do Carapiru. Isso é uma primeira coisa, né? Mais do que isso, eu acho que ele elabora, assim, o quanto essa leitura da história como progresso ela é catastrófica. Acho que o filme, então, ele incide como uma crítica mesmo a uma certa concepção linear da história, uma certa concepção da história como progresso, ou como avanço, né, ou como desenvolvimento. Eu acho que o filme ele reincide nessa compreensão histórica na forma de uma crítica mesmo, né? Eu acho que o filme também, ele, por meio dessa complicação, ele permite que o passado do Carapiru seja não só reencenado, mas reelaborado no presente, de modo que não apenas o presente possa colocar o passado em perspectiva,
mas que se possa acusar uma certa persistência, assim, como no sentido de é como se a catástrofe do contato com o homem branco é como se essa catástrofe não cessasse de se atualizar. Eu acho que o filme coloca um pouco isso, assim, como é que essa ideia da catástrofe que vem historicamente, desde as primeiras situações de primeiro contato até a história do Carapiru, ela continua a operar e ela continua a se atualizar, né? E o filme, eu acho que ele, de alguma forma, ele mostra isso, né? Uma espécie de irreparável da história, né? É emblemático nesse sentido, assim, como é que o fora de campo do Carapiru, muitas vezes, é o fora de campo da guerra, da catástrofe mesmo, né? Quando ele está viajando, voltando com o Poçuelo, quando ele está com o olhar perdido assim na estrada, né? Aí o Tonati, na montagem, ele insere esses fragmentos de guerra, né? Acho que, se não me engano, da Guerra do Golfo, ou então quando ele está vendo televisão e aí o homem-bomba explode, parece que o olhar do Carapiru, ele, em certo sentido, ele está vendo a catástrofe, né? Ele está vendo... Exatamente. Como é que isso se atualiza constantemente, né? Ao mesmo tempo, me parece que o filme ele se abre também a uma certa experiência do acolhimento, né? Porque o Carapiru, ele vai ser acolhido, ele vai reencontrar as pessoas que o acolheram na sua errância, e o filme, em certo sentido, vai ser uma forma de acolher o Carapiru, né? Então, ao mesmo tempo que é um filme que nos coloca diante dessa catástrofe, ele também se faz como acolhimento, assim, como experiência de acolhimento da vida, né, do Carapiru. E aí, por fim, assim, a gente pode dizer que o filme permite também guardar, assim, preservar, né, uma certa singularidade do Carapiru. Permanece um enigma da sua presença e desse olhar do Carapiru que se perde no horizonte, né? E aí, ao final do filme, a gente tem esse testemunho do Carapiru para a câmera. O Tonati propositalmente não traduz o testemunho, né? Então a fala ali, ela ganha uma espécie de... ela ganha um certo tom testemunhal e, ao mesmo tempo, um testemunho um pouco mítico, assim, né? Na fala do Carapiru, aquela inserção digital do avião, né? Ganha um certo ar mítico, assim, e aí o Carapiru volta também, né? Ele voltou, ele se despiu e retornou para a mata, né? É como se nesse retorno ele reencontrasse aquela reencenação idealizada lá do começo do filme, né? É como se ele reencontra ao mesmo tempo com o Tonati, mas é como se ele também, por meio do filme do Tonati, é como se o filme desejasse, almejasse um reencontro com uma certa experiência mesmo idealizada, digamos assim, de um certo modo de vida, né? Acho que o filme, eu intuo que o filme, depois dessa fratura que a história provoca, talvez o desejo que o Tonati projete pelo filme é esse reencontro, né, com um certo estado, né, de natureza, um certo estado de cultura que está ali naquela encenação do início do filme. É isso. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa hora que ele estava lá nessa outra aldeia, que ele voltou para lá, se ele não estava satisfeito. Assim, a expressão dele, acho que não estava satisfeito. Por que esse modo de vida daquele livro já teve